Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1996, lá na Inglaterra, e é um caso que eu comentei assim por cima no vídeo de ontem, que foi o vídeo da Joana. Então ali nós vimos algumas semelhanças com esse caso e tudo mais, então hoje eu trago ele aqui pra vocês com todas as informações que eu encontrei e a gente vê se o responsável por tudo aquilo é o mesmo desse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, que não foram resolvidos, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Melanie Hull. Melanie Hull nasceu no dia 20 de agosto de 1970, em Bedford-on-Avon, na Inglaterra. Filha de Pat e Steven, seu pai foi o presidente de um time de futebol chamado Bath City. Em 1995, a jovem se formou na faculdade de licenciatura em enfermagem. Ela estava muito ansiosa pela formatura e aguardava por esse momento há mais de 4 anos. Depois de formada, ela conseguiu um emprego em um hospital na cidade de Bath. Sua mãe também trabalhava por lá. Em 1996, a jovem estava com 25 anos e no dia 7 de junho, uma sexta-feira, sua mãe a deixou na casa do seu namorado chamado Philip Carbone. O relacionamento dos dois era bem recente. Estavam há cerca de um mês juntos e eles trabalhavam no mesmo hospital. No dia seguinte, no sábado, eles foram até uma cidade vizinha, fizeram algumas compras e depois retornaram para a cidade onde eles moravam e participaram de um churrasco com os amigos. Estava tudo super tranquilo, até que na parte da noite os dois decidiram ir até uma festa que teria numa boate localizada no centro da cidade de Bath, chamada Cadillacs. Era um local bem conhecido, onde os jovens iam tudo mais para se divertir, então os dois e mais 2 amigos decidiram ir até o local e até então parecia tudo normal, tudo tranquilo. Um pouco depois, Melanie e Philip tiveram um problema. Quando o Philip foi no banheiro, depois que ele retornou, ele viu a Melanie dançando com um homem, e é claro que ele não gostou nem um pouco dessa situação, ele ficou com muitos ciúmes e tudo mais, até porque os dois tinham um relacionamento, eles já estavam juntos há um mês, então eles discutiram um pouco até que o Philip decidiu ir para o carro, que ele não aguentou toda aquela situação e ficou por um tempo lá esperando que a Melanie fosse até ele e conversasse sobre o que aconteceu, pedisse desculpas e tudo mais, só que ela não apareceu. Então, como ela não apareceu, ele ligou o carro e decidiu ir para casa descansar e talvez no dia seguinte, assim, poderia conversar com ela sobre tudo o que aconteceu, mas então foi a última vez que o Philip viu a Melanie. Melanie foi vista pela última vez sentada em um banco perto da pista de dança da boate, perto de mais ou menos 1h da manhã. Seus amigos foram embora um pouco depois e ela não foi mais vista. Seus familiares só perceberam que havia alguma coisa errada quando ela não foi trabalhar na segunda-feira. Sua mãe acreditou que ela estava de folga e de início não se preocupou. A sua mãe foi até o estacionamento do hospital e viu o carro de sua filha parado lá, estava desde sexta-feira, então ela deixou um bilhete no carro e que logo que ela aparecesse era para entrar em contato com a sua família, já que eles estavam preocupados e tudo mais, só que a sua mãe não fazia ideia que a jovem estava desaparecida desde sábado de madrugada, que ninguém mais tinha visto ela e não tinha entrado em contato com ninguém também. Quando a jovem não entrou em contato com seus familiares, eles avisaram a polícia e fizeram o boletim de desaparecimento. A polícia rapidamente começou a busca por Melanie. Eles viram que não fazia o menor sentido a jovem ter fugido por conta. Eles então falaram com as últimas pessoas que tiveram contato com ela naquela madrugada, começando pelo seu namorado Philip. O jovem ficou arrasado com o desaparecimento de Melanie e de início a polícia acreditou que ele não tinha nenhuma ligação com o caso. Além de seus amigos que estavam na boate, o homem com quem Melanie foi vista dançando também deu seu depoimento à polícia, mas ele não tinha nenhuma ligação com o desaparecimento da jovem. A polícia iniciou uma extensa busca na área.
Eles investigaram o rio Avon em busca de alguma pista, mas não encontraram nada. Seus amigos e familiares ficaram responsáveis por divulgar cartazes com o rosto de Melanie pela cidade. A polícia, junto com a boate, eles conseguiram a lista de todas as pessoas que estavam na boate naquela noite e a polícia foi atrás de todo mundo foi lá na delegacia, deu seu depoimento e a polícia não encontrou nada ali, nenhum suspeito, ninguém que poderia ter algum envolvimento, alguma coisa e, infelizmente, com o passar dos dias, das semanas, a polícia foi perdendo as esperanças de encontrar a Melanie com vida, porque era um caso muito delicado, onde eles praticamente não tinham pistas. As semanas se transformaram em meses e a polícia não tinha nenhuma pista sobre o que aconteceu com ela, até que o caso foi transmitido no programa Crime White. E depois da exibição, um homem entrou em contato para dizer que viu algo suspeito. Segundo ele, ao passar perto de um rio, ele ouviu duas pessoas em um barco conversando. A mulher que estava no barco disse o seguinte: "Não acredito em você. Se nada aconteceu com Melanie, por que você parece tão culpado?" De início, o homem não achou nada demais na conversa, mas o caso de Melanie ficou cada vez mais famoso e ele acreditou que o casal estava se referindo a Melanie Hull. Mas informações sobre o caso apareceram. Naquela madrugada, duas jovens se dirigiram para a boate perto das 2 horas da manhã e viram um homem e uma mulher discutindo. As duas acreditam que a mulher era Melanie, e o homem que estava com ela foi descrito como branco, entre 25 a 30 anos, 1,70 de altura, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, sobrancelhas grossas e barbeado. Ele estava vestindo calças pretas, sapatos pretos e uma camisa de seda marrom. É possível que ele tivesse um brinco de argola de ouro na orelha direita e usasse um relógio de ouro bem chamativo. Já uma outra testemunha disse que viu uma mulher de cabelos loiros naquela madrugada e que ela foi ameaçada em um estacionamento. Uma testemunha contou que naquela madrugada viu uma mulher loira junto com um homem de cabelo escuro que usava um relógio chamativo saindo da boate. O apresentador do programa sugeriu que o caso de Melanie poderia ter alguma ligação com o caso de Louise Smith, de 18 anos, que desapareceu em novembro de 1995, depois que saiu com os amigos na cidade de Bristol. Seu corpo foi encontrado 7 semanas depois e a polícia concluiu o caso e o assassino era David Force. Não foi possível encontrar nenhuma ligação dos dois casos. Em 1998, o suposto assassino de Suzy Lamp-Hugh, chamado John Cannon, foi interrogado sobre o caso de Melanie. Conhecido por cometer crimes em Bristol, John foi interrogado pela polícia depois que surgiram alegações de que ele havia planejado o assassinato de Melanie de sua cela de prisão. Detetives investigaram alegações de um detento que disse que John passou muitas horas planejando o crime e que ele considerou que esse seria o sequestro perfeito. O outro preso era um estuprador condenado que supostamente colocou o plano em ação após ser libertado da prisão. John estava na prisão no momento do desaparecimento de Melanie. Algumas pessoas se apresentaram para dizer que tinham certeza absoluta de que John Cannon era o homem que viram com Melanie naquela noite. Os pais de Melanie disseram que temiam que, se fosse John o responsável pelo desaparecimento de sua filha, eles nunca saberiam a verdade do que aconteceu com ela, já que ele era famoso por reter taticamente informações sobre as suas vítimas para manter uma sensação de controle sobre os investigadores. Ele é o principal suspeito do caso Suzy Lamp-Hugh, mas o caso permanece sem solução até hoje. Durante os anos, a polícia prendeu vários suspeitos relacionados ao caso de Melanie, como em 2003. A polícia prendeu 2 homens em conexão com o desaparecimento de Melanie Hull, mas eles foram libertados sem acusações depois que a polícia vasculhou prédios em um campo perto de Bath. Em 5 de outubro de 2009, um trabalhador encontrou um saco plástico contendo ossos enquanto limpava uma área de vegetação em uma estrada de acesso no cruzamento 14 da rodovia M5. Os restos mortais foram encontrados enterrados e também espalhados pelo campo ao lado da rodovia. A polícia confirmou que os restos mortais eram humanos e mostraram um anel encontrado no local para o senhor e senhora Hull, que confirmaram que eram de sua filha, mas a polícia precisou aguardar o resultado da autópsia. Os restos mortais foram identificados como sendo de Melanie Hull, através de registros dentários em 7 de outubro. Ela sofreu um trauma contuso grave na cabeça, resultando em uma fratura no crânio, na maçã do rosto e na mandíbula. Melanie também foi amarrada com uma corda azul.
Os pais de Melanie lançaram um novo apelo em 8 de outubro para que qualquer pessoa com informações se apresentasse. Em 29 de outubro, a polícia anunciou que havia encontrado as chaves de 3 veículos da marca Ford perto do corpo de Melanie e estava trabalhando com a Ford para tentar identificar o carro. A Crime Watch também lançou um novo pedido de informações e recebeu mais de 200 ligações do público. Nesse mesmo ano, um homem de 37 anos admitiu à polícia que estava envolvido no assassinato de Melanie, mas a investigação foi arquivada após um exame psiquiátrico. Em julho de 2010, um homem de 35 anos de Beth foi preso por suspeita de assassinar a jovem e desde então foi libertado sob fiança. Em agosto de 2010, um homem de 39 anos foi preso por suspeita de assassinato após se entregar em uma delegacia, mas também foi liberado sob fiança. A polícia não encontrou nenhuma ligação dele com o caso. Em outubro de 2013, a polícia disse ter encontrado um Volkswagen Golf branco ligado às suas investigações e recebido informações relevantes sobre a corda usada para amarrar o corpo de Melanie. Em 25 de novembro, foi relatado que um homem de 44 anos foi preso em um endereço em Beth por suspeita do assassinato. O homem foi libertado sob fiança. Em 28 de novembro de 2014, foi relatado que não havia provas suficientes para acusar o suspeito. Em 23 de junho de 2016, um homem de 45 anos foi preso após a recuperação do DNA, de onde os restos mortais de Melanie foram descobertos, mas ele foi liberado sob fiança alguns dias depois. Em outubro de 2019, 11 prisões foram feitas durante a investigação policial, mas ninguém foi acusado. No mesmo mês, a polícia revelou que obteve um perfil parcial de DNA da corda enrolada no saco contendo os restos mortais de Melanie e afirmou que continuava confiante de que o assassino de Melanie seria preso. Seus pais restabeleceram uma recompensa de 50 mil libras por informações que levassem à prisão e à condenação. A polícia acredita que a área onde os restos mortais de Melanie foram descobertos é uma outra pista vital. Os detetives suspeitaram que o corpo foi deixado às pressas na vegetação na manhã do dia 9 de junho ou alguns dias depois dessa data. O local fica a 45 quilômetros a noroeste de Beth. É um lugar bastante estranho para despejar um corpo, disse o detetive do caso. É altamente provável que a pessoa que deixou o corpo de Melanie na vegetação estivesse muito familiarizado com a área. Ele também enfatizou que a pessoa ou pessoas que esconderam o corpo dela pode não ser o assassino. O detetive disse que uma pequena ou aparentemente insignificante informação pode ser a chave para resolver esse caso. Ele concluiu que as investigações sobre o assassinato de Melanie continua sendo uma das maiores investigações já realizadas pela polícia de lá. Temos várias linhas ativas de investigação que estamos buscando, incluindo a revisão de uma grande quantidade de material coletado. A polícia ainda não descartou as ligações sugeridas com John Cannon. Eles também não descartaram links para o caso de um agressor sexual em série em Beth, apelidado de estuprador do Batman, depois que ele deixou um boné de beisebol com o logotipo do Batman na cena de um ataque. O agressor desconhecido tentou roubar uma mulher utilizando uma faca, ele a deixou ferida enquanto lutou e conseguiu escapar, na mesma área da cidade algumas horas antes de Melanie ser sequestrada. Também foi sugerido que pode haver uma ligação entre o assassinato de Melanie e Levi Belfield, que está atualmente cumprindo uma prisão perpétua por 3 assassinatos cometidos entre 2002 e 2004. Uma ligação sugerida com o assassino Christopher Halliwell, que está cumprindo uma sentença de prisão perpétua por causa dos crimes que cometeu contra Cian O'Callaghan e Becky Golden, foi descartada pela polícia. Os policiais receberam pelo menos 1.700 ligações do público sobre o caso e concluíram mais de 5.700 tarefas ou ações investigativas. O caso continua ativo e a polícia está confiante. Falando um pouco do caso da Joanna, algumas semelhanças que nós temos, nós começamos pela aparência delas, a gente pode dizer, elas são bem parecidas, eram loiras, tinham 25 anos, moravam ali bem perto, em cidades bem perto, só que o caso da Joanna aconteceu em 2010, o seu assassino foi pego, como vocês viram no vídeo de segunda-feira, o Vincent Tabak. Então teve ali uma especulação de que ele poderia ser o responsável pelo caso da Melanie também, só que o caso da Melanie aconteceu muito antes, lá em 1996. Então a gente vê que ele deveria ali ter em torno de 20 anos, mais ou menos, quando ele cometeu esse crime, só que ele só se mudou
para a Inglaterra em 2007. Então tá aí, eu acho que é por isso que a polícia não considera ele o responsável pelo caso da Melanie também, porque, claro, não encontrou DNA, não encontrou nada, mas isso também é muito importante da gente ver que ele não morava na Inglaterra, ele é holandês, então ele estava na Holanda antes disso, em 1996, ele provavelmente não estava na Inglaterra, a polícia provavelmente não encontrou nenhuma informação de que ele fez uma viagem, alguma coisa, então provavelmente ele não é o responsável por isso, até que a polícia não falou mais sobre isso, e agora eles têm o DNA, provavelmente até já compararam com o dele, e ele foi descartado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente vê que com o avanço da tecnologia, a polícia já chegou ali, já prendeu muitas pessoas nesse caso, acho que foi um dos casos aqui que eu mais trouxe suspeitos, né, os seus nomes ali, a maioria não foram divulgados, também nós temos algumas relações do caso dela com algum serial killer, alguma coisa assim, mas até então o caso permanece aberto, mas eu acredito que está muito perto de ser concluído, já que a polícia tem o DNA na corda e eu acredito que com o DNA eles vão chegar até o suspeito. Então, mais uma vez eu digo para vocês que qualquer nova informação sobre o caso, se vocês virem alguma coisa, também quiserem falar comigo, às vezes não consigo, assim, dar conta, né, de acompanhar todos os casos, mas falem comigo, se eu ver alguma coisa, eu também comento aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.